compulsivo, também conhecido como TOC, ele tem alguns outros apelidos. Então, tem algumas pessoas que chamam de doença das manias ou doença dos rituais e muitas vezes a doença do segredo. Por quê? Porque na maioria das vezes é muito frequente as pessoas não falarem sobre os sintomas. Às vezes até para familiares e pessoas muito próximas, os pacientes têm ou vergonha ou medo de falar sobre esses sintomas e muitas vezes passam anos sofrendo com essa sintomatologia sem nunca ter dito a ninguém. Por isso esse nome de doença do segredo. O TOC é caracterizado pela presença de obsessões e compulsões. O que a gente chama de obsessões? Obsessões são pensamentos, ideias, imagens, medos, são cenas que de repente vêm à consciência da pessoa, então sem a pessoa querer, elas invadem o pensamento da pessoa e de alguma maneira causam ou desconforto ou incômodo ou deixam a pessoa mais ansiosa ou deixam a pessoa com muito medo de que ou a imagem ou o pensamento que ela está tendo se torne realidade. E na maioria das vezes essa ansiedade ela vai crescendo e a pessoa acaba sentindo a necessidade de fazer algo para aliviar esse incômodo ou sofrimento ou ansiedade que as obsessões estão causando. Ao realizar qualquer comportamento, é o que nós chamamos de compulsão. Então, as compulsões, elas são realizadas, na grande maioria das vezes, para diminuir a ansiedade ou reduzir o incômodo causado pelas obsessões. Então, por exemplo, um sintoma muito frequente em quem tem TOC é o medo de se contaminar. Então, a pessoa tem medo de que ao tocar na maçaneta da porta, ela se contaminou com alguma bactéria ou que vai ter alguma doença contagiosa e que vai acabar ou morrendo ou que vai acabar contaminando outras pessoas. Esse pensamento vem à mente da pessoa sem ela querer e ela não consegue simplesmente dizer não, isso não vai acontecer. Então esse pensamento ele fica vindo e voltando e gera sempre a dúvida. Será que é possível pegar na maçaneta? Será que é possível eu realmente me contaminar ou não? E a pessoa fica nesse movimento de repetição ou um movimento contínuo desses pensamentos e aí muitas vezes nesse caso ela acaba ou lavando as mãos ou então pedindo para alguém pegar na maçaneta e abrir a porta para ela não tocar na maçaneta, ou então usa um papel ou uma luva para poder evitar o contato com a maçaneta. Todos esses exemplos que eu dei do que a pessoa faz para poder reduzir a ansiedade causada pelos pensamentos obsessivos de que pode se contaminar, são as descrições que a gente faz de compulsão. Basta ter obsessão e compulsão para ter TOC? Não. Além da presença dos sintomas de obsessão e compulsão, é preciso que eles estejam presentes pelo menos durante 1 hora por dia ou que causem incômodo, interferência ou um nível de ansiedade muito grande a ponto de causar prejuízo na vida da pessoa. Então, ao fazer uma avaliação, é muito importante que a gente leve em consideração não apenas que sintomas a pessoa está apresentando, mas qual a idade de início, em que faixa etária eles começaram, como eles evoluíram até aquela idade da pessoa, quanto tempo eles ocupam da vida da pessoa, quanto incômodo esses sintomas causam e quanta interferência no funcionamento, na vida com os amigos, na vida familiar, na vida escolar, no caso de crianças e adolescentes, ou na vida profissional, no caso de adultos. A partir disso é feito o diagnóstico, porque nós não temos até o momento nenhum exame que seja diagnóstico do TOC. Então, o diagnóstico é feito através de uma avaliação clínica detalhada, demorada, avaliando a criança, o adolescente ou o adulto e principalmente no caso de crianças e adolescentes é muito importante a gente envolver a família, mas um número maior de familiares possível para a gente ver como é essa criança, esse adolescente no convívio do dia a dia
e também obter informações sobre como é o contato com outros colegas na escola e como é o relacionamento dessa criança no ambiente escolar. O toque é mais frequente do que se imaginava. Então, sabe-se atualmente, através de vários estudos epidemiológicos, que cerca de 2% dos adultos e 1% de crianças e adolescentes têm um diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, ou pelo menos preencheriam critérios para ter diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo, mas nós já sabemos, por exemplo, através desses estudos epidemiológicos também, que uma boa parte desses pacientes ainda não buscou tratamento ou demora muito tempo para buscar tratamento. O que esses estudos têm revelado também é que em cerca de 50% dos casos, no caso dos adultos, em 50% das vezes, os sintomas começaram antes dos 14 anos de idade. Ou seja, atualmente nós sabemos que o toque é um transtorno do neurodesenvolvimento e que pode acometer pessoas nas diversas faixas etárias, desde muito cedo até muito tarde na vida. Quais as causas do toque? Nós sabemos que não existe uma causa única, e sim o toque ele é multifatorial. Ele é causado por uma interação contínua e bastante intensa de fatores genéticos, associado a fatores ambientais, associado a fatores neurobiológicos que vão determinar o fenótipo da pessoa. Em relação a fatores genéticos, o que nós sabemos é que a pessoa herda a predisposição para ter toque em cerca de metade dos casos. Os fatores ambientais, eles não causam, ou seja, não é possível a pessoa aprender a ter toque porque alguém da família tem toque também. Mas o que acontece é que fatores ambientais podem interferir bastante na manifestação dos sintomas, em qual a gravidade desses sintomas, qual a evolução e qual a resposta ao tratamento. Então, ao fazer a avaliação diagnóstica, é preciso sempre a gente levar em consideração todos esses fatores para, a partir dessa avaliação detalhada, desse processo diagnóstico detalhado, a gente fazer o planejamento terapêutico para essa criança, esse adolescente ou adulto, seus familiares e o ambiente no qual ele vive. Como o toque é um transtorno do neurodesenvolvimento e pode acometer crianças desde muito cedo, que características foram já identificadas como mais frequentes na infância do que nos casos que iniciam na idade adulta, por exemplo? Então, algumas delas têm sido replicadas ou repetidas em vários estudos. Por exemplo, é comum em crianças as compulsões começarem sozinhas antes das obsessões. Então, a criança pode estar precisando lavar muito as mãos, ou ter que abrir e fechar a porta várias vezes, ou ter que ler e reler, ou escrever, ter que apagar tudo, escrever de novo, né? Ter rituais de ordenação e arranjo. E ela ter todos esses rituais, que a gente chama de compulsões, né? Sem ter nenhum pensamento obsessivo. Então, isso é muito frequente. Quanto mais nova a criança, maior a chance dela começar o quadro com compulsões sem obsessões. Outra característica, né, do toque que começa na infância é que essas crianças, elas em geral, elas não identificam muitas vezes esses pensamentos como próprios e acabam ficando com muito medo. Então, muitas vezes elas não dizem para os pais que estão sofrendo com os sintomas e aí é preciso uma busca ativa. O que a gente chama de busca ativa? É preciso que os pais ou os médicos, pediatras, por exemplo, ao avaliarem essa criança, caso notem alguns sintomas ou algo que não esteja compatível com como a criança era antes, que eles possam perguntar diretamente para a criança se ela está tendo algum sintoma ou não, se está tendo sofrimento ou não. Então, por exemplo, uma criança que vinha muito bem na escola, de repente começa
a tirar notas baixas ou a levar muito tempo para poder completar um exercício ou uma tarefa de casa, muito tempo para terminar as provas, começa a ter que apagar tudo que escreveu até conseguir escrever com uma letra que ela acha que é a letra ideal, a letra correta, começar a perguntar repetidamente a mesma coisa para os amigos ou para a família, começar com escoriações ou feridas na pele de tanto lavar ou as mãos ou alguma parte do corpo. Então, todos esses são sinais de que a criança pode estar com sintomas e está se sentindo incomodada, mas ou por vergonha ou medo, por achar esses sintomas muito estranhos, não se sente à vontade para comentar com os familiares ou com outras pessoas à sua volta. Outra característica do toque de início precoce é que existe uma frequência aumentada da associação com os tiques e a síndrome de Tourette. Então, a síndrome de Tourette, ela é caracterizada pela presença de tiques motores e tiques vocais. Então, tiques motores como piscar os olhos ou mexer com os ombros, né? Ou então fazer algum movimento com alguma parte do corpo, e tiques vocais como, por exemplo, pigarrear ou fungar ou assoviar. Quando a pessoa tem tanto tiques motores quanto tiques vocais, com duração mínima de 1 ano, para isso se dá o diagnóstico de síndrome de Tourette, ou transtorno de Tourette, ou também chamado de transtorno de tiques motores e vocais crônicos. Quanto mais precoce o início do toque, maior a chance da pessoa ter essa associação, ter os dois quadros associados, e os dois quadros, um pode piorar a evolução do outro. Então é preciso sempre a gente, ao avaliar uma criança com síndrome de Tourette, a gente investigar sintomas obsessivo-compulsivos, e ao avaliar uma criança com toque, investigar também a presença de tiques ou no passado ou no presente. Assim como o toque, a síndrome de Tourette também é multifatorial, ou seja, causada por uma interação de fatores genéticos, fatores ambientais e fatores neurobiológicos. Isso é importante a gente reforçar porque é muito frequente as pessoas dizerem: ah, não, isso é um tique nervoso e vai passar com a idade, ou então é um tique nervoso, basta conversar com a criança que ela vai melhorar, e isso não acontece. Então, o que se passa é que em períodos de maior ansiedade, maior estresse, ou em que a pessoa está se sentindo mais pressionada, é frequente que os tiques piorem. Então, a ansiedade e fatores ambientais, eles podem piorar ou agravar a evolução da síndrome de Tourette. Mas fatores ambientais, por si só, não causam os tiques e nem a síndrome de Tourette. Nós temos algumas medicações, e as mais utilizadas para tratar o toque são de um grupo chamado de antidepressivos de um grupo muito específico chamado inibidor seletivo da recaptura de serotonina, e que são medicações que já têm vários estudos demonstrando eficácia em crianças, adolescentes e adultos para tratar toque. Entretanto, é preciso ressaltar que, principalmente em crianças, para quadros leves e quadros moderados, a indicação é primeiro iniciar com psicoterapia comportamental e depois, se necessário, iniciar com a psicofarmacoterapia. Isso é verdade desde que a psicoterapia esteja disponível, e esse é um grande problema. Infelizmente, nós ainda temos poucos terapeutas especializados em terapia comportamental no Brasil. Então, caso a terapia não esteja disponível ou caso os sintomas sejam graves o suficiente para estar interferindo e incomodando uma pessoa ou causando desconforto muito grande, nesses casos o ideal é começar com um tratamento conjunto. Então, a gente deve associar já desde o início psicoterapia mais psicoeducação e o tratamento farmacológico. Uma pergunta muito frequente é: durante quanto tempo
as crianças e adolescentes precisam tomar essa medicação. A verdade é que nós não temos essa resposta. O que já se sabe através de alguns estudos é que o ideal é usar a medicação por pelo menos 18 meses a partir do início, né, da introdução da medicação. E se a criança ou adolescente estiver bem, sem sintomas, após esse período de 18 meses, pode-se começar a retirada gradativa, bem lentamente, para poder ver se ele continua bem com a retirada da medicação. Caso os sintomas voltem ou retornem, nesse caso, então, se reintroduz a medicação. Outra pergunta muito frequente é: existe cura para o transtorno obsessivo compulsivo? Então, essa é uma pergunta que é importante dizer que cura para a medicina é quando a pessoa tem um problema e aí faz uma intervenção e nunca mais vai ter aquilo. Nós não temos como dizer que qualquer dessas estratégias terapêuticas vai fazer com que a pessoa nunca mais tenha sintoma obsessivo compulsivo ou toque. Mas o que já existe é que o tratamento ele pode sim melhorar bastante a vida da pessoa, reduzindo a frequência dos sintomas, reduzindo a ansiedade que eles causam, reduzindo a interferência na vida da pessoa e a partir disso a pessoa levar uma vida absolutamente normal, mesmo que os sintomas ainda estejam presentes, mas num grau muito mais leve. Como em crianças e adolescentes é frequente a associação entre o toque e a síndrome de Tourette, então muitas vezes é preciso que se associe aos antidepressivos do grupo inibidor seletivo da recaptura de serotonina, que a gente associe também medicações para melhorar a gravidade dos tiques, caso eles estejam incomodando bastante. E nesse caso é preciso a gente usar um outro grupo de medicações para poder ajudar a pessoa a melhorar dos dois quadros simultaneamente. A outra coisa que é muito importante da gente avaliar são outros quadros, porque é muito frequente que pacientes com toque apresentem também sintomas depressivos, sintomas de outros transtornos de ansiedade e que, aliás, muitas vezes são esses sintomas que levam a pessoa para tratamento e aí, após algum tempo de tratamento, é que ela se sente à vontade para poder relatar ao médico, ao profissional, que além daqueles sintomas que o médico já sabia, ela tem também sintomas obsessivo-compulsivos. Um dos objetivos do tratamento não é necessariamente eliminar por completo os sintomas obsessivo-compulsivos ou os tiques, mas o objetivo principal do tratamento é que tanto os sintomas obsessivo-compulsivos quanto os tiques, quando presentes, eles estejam numa gravidade tão mínima que não interfiram com o funcionamento da criança ou do adolescente. Então, é muito importante que a família garanta e que a criança se sinta segura de que ela tem qualquer direito que qualquer outra criança e que ela tem o mesmo potencial que qualquer outra criança. Então, é muito importante a gente estar atento como está o desenvolvimento acadêmico, ela está conseguindo acompanhar ou não, vai ser necessário fazer algumas adaptações na escola para que a criança consiga fazer a prova, sem ter nenhum prejuízo, porque ela pode estar precisando de um tempo maior para fazer as provas, ou no caso de crianças com tiques, se ela tem muitos tiques, talvez seja adequado fazer provas em uma sala, que ela esteja sozinha e não com os outros colegas. Então, muitas vezes, pequenas adaptações no ambiente escolar fazem uma enorme diferença para a criança se sentir mais segura e mais competente. Além disso, é muito importante falar que todos os estudos indicam que quanto mais precoce a identificação do quadro e o início do tratamento, melhor é a resposta ao tratamento. Mas falando sobre isso, é importante a gente lembrar que mesmo crianças que chegam para o tratamento com 10 anos de idade, se elas já tinham sintomas desde os 4, então ela já tem 6 anos de evolução. Então, o importante é
Caso a família esteja em dúvida, procure um profissional que possa fazer uma avaliação e aí ajudar tanto a criança quanto a família a entenderem melhor o que está acontecendo e fazer uma avaliação para ver se é realmente sintoma obsessivo compulsivo e se eles estão numa frequência, incômodo, interferência suficiente graves para que se dê o diagnóstico de TOC. A presença de sintomas obsessivo-compulsivos, na verdade, ela pode ocorrer mesmo que a pessoa não tenha TOC. Então, sintomas obsessivo-compulsivos estão presentes em cerca de 30% da população. Então, é aquela pessoa que tem algumas manias, que gosta, né, de ter as gavetas arrumadas, que gosta de checar se o trabalho está bem feito ou não, que gosta de checar mais de uma vez se fechou a porta de casa, se fechou a porta do carro. Então, ter esses comportamentos, principalmente em algumas faixas etárias, isso é absolutamente normal para o desenvolvimento. Então, algumas faixas etárias, como, por exemplo, crianças de 2 a 6 anos de idade, é muito frequente ela ter rituais compulsivos e isso ser absolutamente normal para a fase do desenvolvimento, como por exemplo, os alimentos não podem tocar no prato, a criança tem que, ao contar uma história para ela, tem que ser contada sempre da mesma forma, as pessoas têm que repetir o ritual na hora de dormir, na hora de tomar banho. E isso, depois dessa faixa etária, até dos 6, 7 anos, esses sintomas podem desaparecer por completo ou podem continuar. Outras fases do desenvolvimento em que os sintomas obsessivo-compulsivos também são frequentes são na idade da adolescência, que os adolescentes eles começam a ter vários rituais na hora de se vestir e ter que participar do grupo e também durante o final da gestação e o início da vida do bebê, em que os pais, é muito frequente os pais, mas principalmente as mães, ficarem muito preocupados. Então, estão o tempo inteiro com aquele pensamento, será que o bebê está respirando? Será que ele não está sentindo alguma coisa? E aí vai checar várias e várias vezes se o bebê está bem. Esses sintomas em fases específicas do desenvolvimento podem ser absolutamente normais. Então, é importante a gente reforçar que para o diagnóstico de TOC é preciso que, além dos pensamentos obsessivos, como medos, ideias, imagens, e dos rituais compulsivos, como repetir coisas ou ter que fazer as coisas do mesmo jeito, que as pessoas em geral chamam muito de manias ou rituais, é preciso que eles tomem tempo e interfiram no funcionamento da pessoa.